Batista ali em Brasília. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor Kleber. Muito bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Que manhã espetacular, gente. Que tempo especial, que tempo de bênção. É impressionante como Deus sempre cuida do seu povo e como Deus nos dá graça. O apóstolo Paulo diz: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, com gratidão no coração, porque aquilo que vocês estão vivendo é o tempo de Deus para vocês. Não pensem que vocês estão passando por um problema pontual na vida de uma pessoa, ou da liderança, ou dessa ou daquela pessoa. Deus está trabalhando com você, Deus trabalhando na sua vida, e esse é tempo de crescimento, é tempo de desenvolvimento, é tempo de encorajamento, é tempo de olhar para Jesus Cristo. Sabe, quando uma igreja olha para Jesus, as tensões desaparecem. Quando a igreja olha para Jesus, ela encontra paz. Quando a igreja olha para Jesus, ela encontra o seu verdadeiro referencial. Na nossa vida nós temos muitos referenciais, eu também tenho. Agora, quando o nosso referencial se torna cada vez mais Jesus e Jesus e Jesus, a paz é uma realidade. Então eu estou animadíssimo de estar aqui, de ver essa igreja cheia, de ver essa igreja crescendo, batizando, anunciando missões, avançando. E eu quero dizer para vocês, sem repetir apenas um chavão, os melhores anos dessa igreja ainda estão por vir. Os melhores dias dessa igreja estão por vir. E eles já começaram. Não é um negocinho um dia, não. É daqui para ali. Crescimento, desenvolvimento, experiências com Deus. Algumas pessoas vão ser tão mexidas nesses dias que nunca mais vão se recuperar. E isso é bênção, porque quando a gente se recupera daquilo que a gente era, a gente volta a ser o que a gente foi. E Deus não quer que a gente permaneça igual. Deus nos quer mais adiante. Então eu vim aqui esse fim de semana para dizer para vocês, para dizer para a equipe ministerial dessa igreja, para dizer para o pastor Silair e para todos vocês que nós estamos juntos. Não importa o que acontece, não importa quanto custa, não importa para onde a gente precisa ir. Nós somos um só reino, uma só família, um só povo. Essa é a minha igreja na América, vocês são minha família. E nós nos amamos, eu amo vocês. Eu respeito aquilo que vocês vivem, eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Alguns eu não conheço tão bem, outros eu conheço bastante bem. Tem alguns aqui que são contribuição nossa com essa igreja, que estão aqui, entre os quais o pastor Felipe, né, assim, ei rapaz, você está bem? Então, alguns membros da nossa igreja, quando vêm para cá, os bons a gente manda para cá, os mais ou menos a gente manda para outro lugar aí, que não vem ao caso. Mas todos os bons a gente manda para cá. E eu sei que Deus está fazendo algo especial. E eu quero falar com você hoje de manhã. E eu fiquei me perguntando o que a gente fala na igreja num fim de semana como esse. E a gente precisa de Deus para saber, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. E Deus me levou de volta para uma série de mensagens só para usar como inspiração, mas porque o título da série era um termo que Deus colocou no meu coração para falar com você nessa manhã, que é entre no eixo. Eixo lá em Brasília faz sentido porque a gente tem um eixo monumental, que é um eixo que atravessa a cidade de um lado para o outro, e depois tem o outro eixo, que é a gente chama de eixão lá, que cruza a cidade no sentido norte e sul, e então a cidade ela fica entre os eixos. E lá para a gente isso tem um outro sentido, mas Deus permite dificuldades e problemas para que a gente entre no eixo. Deus quer que você funcione bem. Deus quer que você rode bem. Deus quer que a igreja rode bem. Deus quer que a igreja melhore. Deus quer que a sua vida melhore, que o seu casamento melhore, que os seus relacionamentos melhorem. Deus espera que a sua espiritualidade seja real. Deus espera que a sua vida financeira funcione. Deus espera que o seu ministério frutifique. Então você precisa entrar no eixo. Então eu quero falar sobre isso com você, sobre esses ajustes relacionais que levam a sua vida para o eixo.
Ajustes no seu relacionamento com Deus, ajustes no seu relacionamento com o próximo, ajustes na sua própria espiritualidade, na sua ação ministerial, porque a ação ministerial de uma igreja não está nos ombros da equipe ministerial, daquelas pessoas que são do staff, que estão aqui trabalhando, servindo de tempo integral ou de tempo parcial, mas você é um ministro de Deus, você foi chamado por Deus, você é a solução de Deus para o mundo de hoje. Esse tempo que nós vivemos, o tempo que vocês vivem aqui nos Estados Unidos, o tempo que nós vivemos lá no Brasil, uma tensão entre fazer o que é certo e permitir que o errado continue parecendo certo, essa vida que nós levamos num tempo que não sabemos para onde vai. Esse mundo precisa de você como nunca. Pessoas precisam de você como nunca precisaram. A sociedade precisa de você. A igreja precisa de você. Agora você é a igreja. Então você é a resposta, você é a solução, você é a pessoa que Deus escolheu. E talvez você está aqui nessa manhã, veio por acaso, alguém convidou, estava sem programa legal, teve uma insônia à noite, não queria ficar esperando em casa até o meio-dia e veio para a igreja. Eu não sei por que você veio aqui, mas eu sei que Deus tem uma intenção clara com a sua vida e quer usar você como uma solução para a vida de outras pessoas. Deus nunca arruma a nossa vida só para o nosso conforto, só para que a gente se sinta melhor. Deus quer, Ele não tem nada contra que você esteja bem, mas pastor Rick Warren sempre diz que Deus quer mais o seu crescimento do que o seu conforto. Então essa igreja vai passar por uns dias de desconforto, glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, porque todo desconforto é oportunidade de reorganizar. Quando a gente está muito organizadinho, muito arrumadinho, Deus precisa dar um tapinha para bagunçar as nossas caixinhas, colocar as coisas fora do lugar, para que a gente consiga olhar de novo e dizer: Deus, e agora? Qual é o próximo passo? E a gente se reorganiza, e aí a coisa melhora, e aí daqui a pouco a gente está crescendo mais, está florescendo mais decisões, mais batismos, mais obra missionária, mas aí a gente diz: agora conseguimos. Aí Deus vem dar outra tapinha, porque está na hora de mexer de novo. Então assim, tem mais para ver, tem mais para ver. Eu sei que é meio perigoso concordar com isso, mas toda turbulência, toda sacudida, Deus usa para mexer com a nossa vida. Ontem, hoje, anteontem, tinha fila de gente para pegar uma taxa extra aí que alguém liberou para ajudar nas despesas do furacão. Sabe o que acontece depois de um furacão? Que chega essa oferta de dinheiro, que chega uma série de coisas. Isso ativa a economia, isso movimenta a cidade, isso reorganiza. Gente que tinha que trocar o telhado há 10 anos vai trocar agora, porque não ia trocar. Mas precisava, de vez em quando chovia para dentro, tinha um problema, mas de repente vem um vendaval e dá uma sacudida e todo mundo fica apreensivo e bloqueia as janelas e as portas e às vezes sai no meio do vento para parafusar um negócio, está soltando e vive aquela tensão, e a cerca velha que já era para ter sido trocada há anos, finalmente foi arrancada e jogada fora. E aí vem o tempo da reconstrução, da cidade ficar mais bonita, da casa receber uma tinta nova, um telhado novo, um forro novo, uma porta nova. E Deus está trazendo um aquecimento para a vida dessa igreja, de bênção, de bênção. Então pare de olhar para trás, pare de falar dos mesmos assuntos, pare de voltar para as mesmas coisas, olhe para frente, entre no eixo. Deus está te dando uma grande oportunidade de avançar. A Bíblia fala isso. Colocar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração no lugar certo é a melhor maneira de vivenciarmos paz e alegria em nosso dia a dia. A Bíblia fala a respeito do nosso mundo interior. Tudo começa aqui dentro. A Bíblia diz acerca do nosso mundo interior, uma hora falando, referindo-se a ele como mente, outra hora como coração, ou até como alma e até mesmo espírito. Cada um tem uma abordagem um pouco diferente, um sentido um pouco diferente que eu não quero me ater, mas o fato é que Deus se importa com o seu interior. Eu acho certo a pessoa cuidar do corpo.
Eu acho certo fazer uma dieta de vez em quando. Se você estiver precisando, eu te encorajo. Eu acho certo você ir para a academia, malhar, embora eu não estou fazendo isso no momento, então eu não posso recomendar com muita ênfase, porque eu estou sujo. Agora, se nós cuidamos do nosso exterior, isso é bênção, porque ele suporta o nosso corpo, a nossa carga, as nossas tensões, e nós precisamos desse corpo, então devemos cuidar dele. Mas a Bíblia fala muito daquilo que está lá dentro, porque esse corpo é de uso temporário. Mas aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus faz para você é efetivo e definitivo. Vai com você para a eternidade. Deus usa o nosso interior e quer transformar o nosso interior de dentro para fora. Enquanto o nosso mundo, ou o mundo ao nosso redor, gira em torno do visível e do externo, o nosso relacionamento com Deus, ele gira em torno do que é invisível, imensurável às vezes até intangível. Mas Deus quer cuidar das nossas emoções, Deus quer cuidar do nosso interior, e Deus quer nos levar adiante. E nessa manhã eu quero desafiá-lo a colocar as suas emoções no eixo. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A qualidade do meu mundo interior afeta os meus relacionamentos. Se eu estiver emocionalmente equilibrado, estável, eu terei relacionamentos equilibrados e saudáveis. Serei instrumento para abençoar e edificar as pessoas ao meu redor. Se as minhas emoções estiverem fora de ordem, meus relacionamentos também terão a tendência a se desajustarem e coisas ruins começam a acontecer ao meu redor. Se eu ando em sobrecarga, em estresse, se eu sou tenso demais, eu começo a prejudicar o meu mundo interior, eu começo a não cuidar mais tão bem do meu relacionamento com Deus, e coisas ruins acontecem. Então Deus permite abalos, onde eu digo: preciso parar, preciso olhar de volta. Então nesse tempo, olhe para dentro de si. Ao invés de focar nos outros, em erros ou acertos, olhe para dentro de si. Olhe para Deus, olhe de novo para Jesus e olhe para dentro. Olhe para Jesus e olhe para dentro e compare para ver se as coisas estão se alinhando à imagem de Jesus. Ele é o referencial, Ele é a fonte, Ele é a orientação. Mateus capítulo 7, de 1 a 12 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do meu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, ao contrário, caso contrário, eles as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu sei que esse texto parece não ter nada a ver com o assunto, e que eu vim e estou ainda perdido no fuso horário. Deixa eu dizer, quando eu vim só tinha 1 hora de diferença, então não tem fuso nenhum. Agora que começou o horário de verão lá, então na volta vai ter um pouquinho. Esse texto parece estar completamente desconectado, mas eu vejo aqui princípios que podem levar a sua vida para um outro nível. E se nós nos sentamos dominicalmente nas cadeiras de uma congregação, de um ajuntamento de gente como aqui, e se nós simplesmente absorvemos algumas coisas para nos sentirmos melhor, para termos uma boa sensação, para receber uma oração, então a nossa vida é muito pequena, muito vazia. Eu confesso que fui muito abençoado aqui no início da celebração.
Naquele tempo de oração com o pastor Felipe, fui tratado por Deus. E se eu fosse embora, eu já teria recebido algo significativo de Deus na minha vida. Quando eu adorei junto com essa equipe incrível aqui, eu fui tão abençoado. Não era para mim, era para Deus, mas eu recebi igual. Mas a vida cristã não é só isso. Você não foi criado para receber bons fluidos, boas energias, boas sensações. Você foi criado para cumprir um propósito. E para cumprir um propósito, você precisa rodar bem. Quando nós começamos a rodar fora do eixo, a gente deveria rodar no eixo, a gente roda fora. Então, o nosso movimento é estranho. E o carro pula. Vai. E daqui a pouco você pega a velocidade e ele se desgoverna. Deus quer colocar as coisas de volta no lugar. E cá para nós, a maioria das coisas que estão fora do lugar, você sabe que estão, não sabe? Não é fato. A gente não é pego tão de surpresa com as coisas que não vão bem na nossa vida. No fundo a gente sabe. Nós temos pontos cegos, óbvio. Mas se você tem ponto cego, você tiver uma esposa, um marido, o seu ponto cego não é cego para ela nem para ele. Pode perguntar. Ele sabe tudo de errado que tem na sua vida. Assim como você sabe da vida dos outros. É mais fácil ver o problema dos outros do que o nosso. Mas nós sabemos. Então, algumas dicas aqui que podem nos ajudar nesse processo. Em primeiro lugar, procure avaliar mais a si mesmo do que aos outros. Não parece óbvio? Você pode ler isso comigo? Procure avaliar mais a si mesmo do que os outros. Olha o que diz aqui de 1 a 6 em Mateus 7. A gente já leu. Não julguem. Porque quando você julga, volta para você. Quando você é duro com o outro, alguém vai ser duro de volta. E assim vai. E a medida que vocês usarem, vai ser usado para vocês. É interessante que essa medida que usarem é um princípio espiritual que aparece em outros lugares na Bíblia. Eu não sei se você já observou. Por exemplo, cadê o pastor Kleber? Pastor Kleber, em missões, quando a Bíblia fala para a gente dar, a Bíblia usa essa mesma expressão, esse mesmo princípio, com a mesma medida que você der. Às vezes você vai dar um negócio, você usa a colher de chá, aquela colherinha de chá. Mas quando você vai receber, você quer que pegue uma concha. Ele está dizendo, não, é a mesma medida. Se você usa o conta-gotas para dar, Deus pega o conta-gotas para te dar. Aqui é a mesma coisa. O julgamento é a mesma coisa. Em todas as áreas da vida. Isso aqui é um princípio espiritual, interbíblico. Você vai encontrar ele em todo lugar. Quando você ama alguém, quando você cuida de alguém, quando você investe em alguém, a mesma medida. Você investe com conta-gotas, vai ter um conta-gotas para investir de volta. Você investe de balde, assim, né? Então, depende, é proporcional. Isso é um princípio espiritual. E é incrível como isso funciona. Você não precisa ser cristão para acreditar nisso. É só você olhar em volta. Olha para o vizinho que sempre cuida bem do vizinho. Aí um dia vem um vendaval e acaba com a casa dele. O vizinho vem e recebe ele em casa. Agora aquele vizinho que trata mal o cachorro do vizinho, que derruba a caixa de correspondência do vizinho e não fala nada. Quando o vendaval vem e bagunça a casa dele, ele diz, bem feito. Lógico. Isso é um princípio. Então, aqui o texto está dizendo, por que você repara no cisco do outro? Lembra dessa expressão? Tem várias versões da Bíblia que mostram, fala em trave, etc. Procure avaliar mais a si mesmo do que aos outros. Como é fácil detectar o erro das outras pessoas. A palavra diz que seremos julgados na mesma proporção, na mesma medida, com o mesmo critério, com o mesmo valor. Nós implicamos às vezes com os erros pequenos dos outros e somos negligentes e complacentes, excessivamente tolerantes com os nossos próprios. Segundo Jesus, o nome disso é hipocrisia. Eu finjo que eu sou um pouquinho melhor, eu finjo que eu sou um pouquinho mais espiritual. Eu chego aqui e ensino vocês e falo, vocês precisam ler a Bíblia todo dia e orar, mas eu não oro. Eu digo, você está assim porque você não ora, mas eu também não oro. Mas então por que eu estou falando?
Você precisa ir para a academia cuidar da sua saúde. Oi? Eu vi uma pessoa falando para outra: você está gorda, você tem que emagrecer. Eu olhei assim e falei: seriously? Às vezes a gente não consegue se ler bem. Muitas pessoas dizem: eu não vou para a igreja porque lá tem muitos hipócritas. Uma boa resposta é: sem problema, tem vaga para mais um. Gente, é um fato. Todos nós, num certo sentido, temos um determinado nível de hipocrisia. A gente precisa corrigir, precisa melhorar. Mas, vamos ser sinceros, há uma defasagem, tem um delay entre o que nós queremos e o que nós fazemos, entre o que nós gostaríamos e o que nós já somos. E essa é a vida. Nós temos alvos para avançar, nós estamos olhando para frente, nós estamos caminhando. Todos nós, uma vez por outra, deixamos de fazer o que falamos e fazemos aquilo que dizemos ser errado. Então todos nós falhamos, nós somos falhos. O nosso papel não é garantir que a gente nunca vai cometer um erro. O nosso papel é olhar primeiro para dentro, para a situação e para a nossa própria posição, para a posição do nosso coração, para então termos uma visão clara o bastante para ajudar o outro. Por isso que Jesus, quando tem aquela situação da mulher que foi pega lá numa intimidade sexual com um homem que não era o marido e é levado para ser apedrejado, e que surpreendentemente o homem nunca apareceu. Ele não foi convidado para aquela reunião. Se foram pegos os dois, por que só um veio? Mas, enfim, Jesus vira e fala para os que estão já com as pedras na mão: e aquele que não tem nenhum pecado, pode começar. Vai em frente, joga a primeira pedra. Toda vez que nós passamos por uma tribulação, ou que alguém que comete um erro, esse erro se torna público, seja por intenção da pessoa ou não, vai ter gente para apontar o dedo. Normal, porque esse é o mundo que nós vivemos. E muitos de nós, em algum momento, vamos pensar da maneira pecaminosa também. Mas Jesus está dizendo o tempo todo para a gente: olha para você. Jesus enfatiza que devemos cuidar de nós mesmos e do nosso mundo interior, inclusive aprendermos a discernir em quem devemos investir nos nossos relacionamentos, pois há pessoas que são duras e cínicas e que elas são tão críticas ao Evangelho e às verdades espirituais que eventualmente naquele momento não devem ser a nossa prioridade. Eu preciso escolher onde eu vou andar, com quem eu ando, com quem eu falo, com quem eu me comunico. Às vezes a gente pensa que tem que ser tudo para todos e acaba não sendo nada para ninguém. Tem alguém perto de você que precisa de você hoje, mas para que você possa ajudar, você precisa olhar para dentro de si e dar uma comparada com Jesus. Nunca se compare com outras pessoas. Se vai se comparar com alguém, compare com alguém que está mais à frente de você, porque daí você é estimulado a crescer. Porque às vezes a gente só quer se comparar com quem naquele momento parece estar mais atrás, porque daí eu me sinto melhor, eu massageio o meu próprio ego, eu acabo alimentando uma vaidade que não tem razão de ser. Então cuide de si mesmo, estenda a mão com graça e misericórdia. Em segundo lugar, desenvolva seu mundo interior por meio do relacionamento com Deus. Veja aqui que de 7 a 11 ele diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí fala lá do filho, quem é que vai dar uma cobra para o filho que pediu peixe, etc. O que de novo está dizendo aqui? Eu preciso crescer. Alguma coisa acontece
na família, no casamento, na liderança, na igreja, no projeto missionário, no trabalho, um furacão vem, um vendaval chega, a casa é destelhada, eu preciso crescer com isso. Veja toda a crise como uma oportunidade. Não existe nenhum abalo que não é uma grande oportunidade de Deus para que você alcance uma posição melhor, para que você conquiste uma posição melhor. Deus sempre tem um propósito através de todo vendaval. E Deus nunca desperdiça uma oportunidade. A Bíblia vai dizer que Ele vai usar tudo para o seu bem. Então cuidado como você ora. Porque assim, eu preciso ser sincero com você, que às vezes você está com a vidinha acomodada, você está muito satisfeito. E aí você diz: Deus, eu quero crescer. Ele diz: ok. Daí Ele manda lá derrubar uma parte da sua casa. E você diz: não, o senhor não entendeu direito. Não foi isso que eu pedi. Hoje de manhã eu acordei e eu vim pregar aqui. Eu queria ver vocês, mas eu estava sem óculos, porque assim, depois dos 50 a gente precisa de óculos, sabe? E caiu uma pecinha do meu óculos aqui, que apoia ele no meu nariz, e estava me machucando, e eu falei: eu vou pregar sem óculos, em braille. Mas eu desci do quarto, eu estou hospedado na casa da Ana e do Oswaldo, e eu falei: então, eu estou com um problema aqui para o Oswaldo resolver. A Ana disse: mas como que ele vai resolver? Eu disse: o Oswaldo é praticamente um engenheiro, você acha que ele não vai resolver o meu óculos? Toma aqui. Dei o óculos e vim embora, me tateando assim, para vir para cá. E eu não sei o que ele fez, eu sei que eu estou com o meu óculos aqui bem confortável no lugar. E às vezes a gente não se dá conta que pequenos problemas são oportunidades. E se ele ficasse olhando, não dá para fazer nada, eu ia continuar. Eu aumentei a letra aqui para facilitar, eu ia conseguir, mas essa disposição de sair de onde a gente está e buscar uma solução, seja para um problema simples ou para um problema grande. Sabe, a procrastinação é uma desgraça, a praga. Você tem um problema para resolver, não resolve. Você tem um assunto para resolver com o marido, com a esposa, e não trata. Você tem que falar um negócio para o filho, não fala. Aí fica enrolando, aí fica empurrando com a barriga. Sabe, a vida não anda. E aí a gente começa a falar bobagem, começa a se meter na vida dos outros, começa a bisbilhotar. Aí está com um problema em casa, começa a falar do filho da vizinha. Porque a vizinha também tem filho, graças a Deus. Aí você consegue olhar para o filho dela e não para o seu. Tem gente que está com a casa caindo, mas concentra em olhar para os outros. Concentra em perder o foco. Concentra em falar da mulher alheia. E aqui ele está dizendo, em vez de olhar para os outros, olha para Jesus. Desenvolva o seu mundo interior como? Relacionando-se com Deus. Onde que eu encontro paz? O único lugar que você vai encontrar paz para a sua alma é na presença de Jesus. É o único lugar. Talvez você está aqui aflito. Talvez você chegou aqui com um problema que ninguém mais sabe. Porque, como eu já disse, a gente gosta mais de falar do pecado dos outros do que dos nossos. Então, a gente falar do que os outros erraram, é bom, dá assunto, né? Rende, dá movimento. Agora, o meu, eu deixo aqui escondido. E talvez você chegou aqui mal. Talvez nem dormiu na mesma cama que o marido essa noite. Talvez o filho saiu, você não sabe para onde foi, não sabe que hora vai voltar. Talvez você está tenso com situações que estão pela frente e você não vê solução. Talvez alguém na sua casa está com problema na justiça, a polícia está procurando alguém da sua família. E você está mal. Mas você se veste de um sorriso fictício, falso, fraudulento, mentiroso. E finge que está tudo bem. E Deus quer usar essas turbulências para que você desenvolva o seu mundo interior através do relacionamento com Ele. Sabe aquele problema do marido? Quantas mulheres casadas tem aqui? Só as mulheres casadas. O marido, nem vou perguntar, o marido não tem problema com a esposa. Obrigado.
Sabe aquele problema que te irrita nele? Eu não vou pedir para a mulher que o marido tem alguma coisa que a irrita, levante a mão, porque o sindicato me pega na saída. Mas sabe aquele assunto que te irrita nele? Eu garanto para você que 80% do problema desaparece se você simplesmente melhorar o seu relacionamento com Jesus. Não porque aquilo não é um problema. Talvez seja. Mas eu me irrito muito com as coisas que acontecem à minha volta, porque lá dentro eu não estou bem. Quando eu estou bem, eu não ligo se tem som alto no vizinho. Quando eu estou bem, não me importa se a esposa ou alguém da família está implicante naquele dia. Vai passar. O problema é que eu não foco em Jesus para crescer. Em Jesus, você é filho de um pai bom e amoroso que tem prazer em ouvir e atender às suas orações. Essa verdade por si só pode transformar o seu mundo interior. Muitas pessoas vivem com suas emoções desequilibradas pela falta de uma identidade, de raízes de um lar equilibrado, um lugar que possam chamar de seu lugar, a sua casa. Mas quando nós recebemos Jesus, como nós recebemos pessoas aqui nessa família nessa manhã, nós somos feitos filhos de Deus, entramos num relacionamento em harmonia, em desenvolvimento, em liberdade, em aceitação com o nosso Pai eterno. Isso faz tudo ser diferente. Quando eu era menino, eu peguei uma das máquinas na casa do meu pai, a gente morava na fazenda. Era um trator e eu era menino de 7 anos, eu subia lá, eles estavam fora, eu estava sozinho em casa fazendo minhas tarefas de escola. Eu ligava o trator, andava um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e parava, desligava e ia lá trabalhar. Menino, coisa de menino de 7 anos. Uma hora deu um problema lá, eu não consegui parar, meti atrás de uma colheitadeira. E foi até morrer. Você pensa um trator com motor enorme, empurrando aquela colheitadeira, foi empurrando a colheitadeira bateu numa cultivadora lá na frente e de repente parou. Amassou, deu. E eu fiquei em pânico. Mas meu pai chegou. Eu até contei uma mentira, inventei uma história lá para justificar de criança. Mas 2 minutos depois eu fiquei sozinho, meu pai, eu disse: pai, fui eu. Eu liguei o trator, eu mexi, eu sei que não podia. Eu pensei, vou tomar uma surra. Meu pai me deu um abraço. Ele falou: filho, por que você mentiu? Não precisa, você é meu filho. Você não precisa mentir para mim, você é meu filho. Eu nunca vou esquecer. Às vezes a gente acha que tem que impressionar alguém. Mas o meu mundo cresce interiormente quando eu conheço mais o meu pai. Quando eu conheço melhor o meu pai, eu me sinto mais gente, eu me sinto mais importante, eu me sinto mais estratégico. A sua alma foi criada por Deus, você é o sopro de Deus. Sua alma encontra descanso, equilíbrio e paz toda vez que retorna para o seu Criador. Lá é o seu lugar. PIB da Flórida, mais do que nunca é hora de olhar para o seu Criador. Mais do que nunca é hora de olhar para Jesus. Alguns anos atrás, o pastor Felipe ainda estava em Brasília, nós tomamos uma decisão que a nossa igreja seria totalmente centrada em Jesus. Eu sei que a gente diz que toda igreja é, mas a gente tinha, a gente fez disso uma prática intencional. Então a nossa pregação, ela começa em Jesus, ela termina em Jesus. A gente fala de várias coisas, mas a gente pode falar do Velho Testamento, mas a gente vai achar uma conexão, uma linha que nos liga a Jesus lá no Novo Testamento, e no fim a gente está falando de Jesus. E a gente faz isso virou algo intencional. No começo tinha que ter um esforço, agora já é natural. Mas sabe o que mudou? O ambiente mudou. Essa música do Steve Furtick que a gente cantou aqui, a atmosfera já mudou. Porque o Espírito de Deus está aqui. Já tem um novo ambiente. Já tem um novo tempo. Tem um novo lugar. Tem uma nova história. Tem
ter um outro tipo de relacionamento. O que mais mudou? O pastor é o mesmo, com os mesmos defeitos. O time é praticamente o mesmo. A programação não mudou, mas a gente mudou. A igreja mudou. Então, se você não quer mudar, vai embora daqui e não volta mais. Porque se você ficar aqui, você vai mudar. Se você ficar aqui, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque Deus está fazendo algo extraordinário nesse lugar. Então volta para Jesus. Olha para Ele. Em terceiro lugar, mensure suas atitudes com base na sua própria sensibilidade. Esse é um conselho tão bom. Mateus 7,12 diz assim: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Pois essa é a lei e os profetas. Vamos ler isso juntos? Assim em tudo, vocês comigo? Está aí? Não? Nem queria mesmo, então você me ouve aqui. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. O que a Bíblia está dizendo aqui? Trate o outro do jeito que você quer ser tratado. O que você gostaria que a pessoa fizesse com você? Como você gostaria que a pessoa te acolhesse? De que maneira você gostaria que a pessoa respondesse para você? Eu estou estabelecendo um critério de relacionamento aqui, interpessoal. Como é que você quer ser tratado? É isso que você deve fazer. Aquilo que você espera, aquilo que você deseja que os outros lhe façam. Se você maltrata, despreza, ignora, xinga, abusa, por que é que você deveria esperar ser tratado com gentileza, com amor, com graça, com carinho? Aquela pessoa que zoa de todo mundo, brinca, provoca, expõe. Não seja essa pessoa. Que sempre aponta o dedo. Que sempre diz: eu sempre esperei. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que essa pessoa ia chegar nesse ponto. Se você sabia, então você é cúmplice. Você é culpado. Ou é culpado ou é mentiroso. De qualquer forma é culpado. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e devem ser amadas, respeitadas e cuidadas. A essência da lei dos profetas é essa, diz aqui. Em outro texto, os fariseus questionam Jesus a respeito do mandamento mais importante. Jesus diz não apenas o primeiro, mas ele tem um bônus aqui. Ele também diz o segundo. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Pois destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu estou terminando. Quero perguntar se os seus relacionamentos têm contribuído para o seu equilíbrio e bem-estar emocional ou têm prejudicado o seu mundo interior. Por que eu estou perguntando isso? Porque a Bíblia diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com alguém que sempre está apontando o erro dos outros, que sempre está criticando, que sempre está acusando, posso te dar um conselho muito sincero? Sai de perto dessa pessoa. Sai de perto. Você está namorando alguém que é acusador, crítico, que fica: acaba esse namoro, chuta que é laço. Sai fora. Não entra numa roubada dessa, você vai viver o inferno depois. Não desenvolve relacionamentos que vão te levar para longe de Deus. Você precisa ter pessoas perto de você que ajudem a construir, que ajudem a crescer, que façam você melhorar. Gente que diz para você: olha, eu acho que você está sendo muito duro, acho que você está sendo muito rígido, acho que você precisa ter mais paciência. Gente que não apoia só o que está, não só apoia você, mas que aponta o caminho. E você precisa ser essa influência positiva, abençoada. Ame a Deus, ame as pessoas. Cuidar de si,
cuidar dos outros. Aquele que está em pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. E a Bíblia diz que quando a gente anda junto, a gente apoia um ao outro, a gente sustenta um ao outro. E a Bíblia diz que quando dois andam juntos e um cai, o outro ajuda ele a levantar-se. Não existe nada mais fantástico no mundo que a Igreja de Jesus. Eu estou extremamente empolgado com a oportunidade fenomenal que Deus está dando para vocês. Eu não sei como é que vocês vão resolver o problema de espaço. Não sei. Eu não sei como é que vocês vão lidar com a influência que vai surgir a partir de agora. Eu não sei como é que vocês vão resolver um monte de coisa, mas eu sei que vocês podem continuar olhando para Jesus. Isso vai fazer toda a diferença.